bom dia, pessoal que está nos assistindo nessa manhã. Obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui mais uma vez, mais um sábado conosco. E eu quero convidar você a divulgar essa palavra, a disseminar esse evangelho junto comigo. E o evangelho de Jesus, que sara, que cura, que liberta, que consola. Então, se você puder entrar aí na sua rede social e compartilhar ou enviar um direct, enfim, fazer com que essa palavra de hoje chegue ao coração de outras pessoas. Nós precisamos disseminar o evangelho. Essa é a nossa função como filhas de Deus. Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Disseminar o evangelho faz parte do ofício dos filhos e das filhas de Deus. Então, nessa manhã, depois que você já compartilhou essa live, depois que você já divulgou aí, aperta o coraçãozinho do Instagram, você que está pelo Instagram, aperta, faz com que esse evangelho seja visualizado por outras pessoas, nos ajuda a trabalhar em favor do reino de Deus, amém? Eu quero te convidar a orar para a gente iniciar esse tempo, com gratidão a Deus, porque nós estamos aqui, e também consagrando para que Ele esteja conosco, para que Ele abra o nosso entendimento, e para que esse tempinho que nós vamos passar juntas seja um tempo muito abençoador diante da palavra de Deus. Vamos orar? Fecha seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, Pai Santo, amado, Jesus, obrigado. Obrigado por esse dia. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Te agradecemos e te rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. Nós estamos aqui, Deus, pelo teu favor, pelo teu amor. Por isso, Deus, nessa manhã, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, de ser instrumento da tua palavra, porque mesmo diante de tantas coisas, mesmo diante de tantas coisas que fizemos essa semana, hoje nós podemos estar aqui. Mesmo diante de tudo o que aconteceu, nós estamos aqui cheios de saúde. Muito obrigado, louvado seja o teu nome por isso, e nós reconhecemos, Deus, nessa hora, que tudo que temos, que tudo que somos, vem do Senhor. Gratidão por esse tempo maravilhoso. Peço ao Senhor que use a minha vida para ministrar essa palavra, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito Santo através de mim. E que essa palavra possa chegar aos corações dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir. Que a tua graça repouse sobre cada família representada. Que a tua graça renove a vida de cada pessoa que vai assistir ou que está assistindo essa live. Abençoa também, Pai, a descendência dessas pessoas. Abençoa os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E que a tua graça nos acompanhe até o fim dos tempos. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus, que é o caminho da vida. Amém e amém. Amém. Muito bem. Glórias a Deus por isso. E hoje semana passada nós conversamos a respeito de um bom exemplo, né? Um bom exemplo chamado Ana, um exemplo de mulher de fé, um exemplo de mulher de garra, determinação, um exemplo de mulher para as nossas vidas. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que eu creio que Ana também usufruiu, mas eu quero falar com você a respeito da bondosa mão de Deus sobre a nossa vida. Algo que nós precisamos e nós queremos ter. Ter a bondosa mão de Deus sobre a nossa vida é algo que faz muita diferença para nós. Viver debaixo da mão poderosa do Senhor é algo que faz muita diferença para uma pessoa. E nós reconhecemos isso. Então, no estudo de hoje, eu gostaria de refletir com você a respeito dessa questão de mão. E não é de qualquer mão, é da mão direita. A mão direita, a mão que abençoa.
a mão que a qual você pode impor sobre as pessoas. E na palavra de Deus diz que em nome de Jesus você poderia até curar os doentes. Sim, não é porque você tem uma boa mão direita, não é porque a sua mão é boa, como diz o ditado popular. Eu tenho mão boa para isso, eu tenho mão boa para aquilo. Não, nesse caso, a nossa mão se torna boa porque nós estamos falando, sendo instrumento de Jesus. Então, Jesus usa a nossa mão para poder abençoar. E é engraçado ou interessante pensar que quando você ergue a sua mão sobre alguém, isso pode até curar alguém. Você pode abençoar e liberar a pessoa. Isso significa abençoar. Abençoar tem a ver com autoridade. Por isso eu vou te dizer hoje, não aceite que qualquer pessoa coloque a mão sobre você. Isso não é coisa para qualquer pessoa fazer. É só para quem tem a mão abençoadora. Uma mão que é veículo ou uma mão que é instrumento do Senhor. Impor a mão sobre uma pessoa é algo muito sério, porque através da mão é que a pessoa pode relacionar ou derramar autoridade sobre a outra. E tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com mãe isso. Mão direita, autoridade, legalidade. Por quê? Porque é assim que nós vamos abençoar os nossos filhos. Filho, vai com Deus. Deus te abençoe. E você impõe a mão sobre o seu filho e declara bênção sobre ele. Sim, se você ainda não faz isso na vida do teu filho ou da tua filha, que hoje você aprenda a fazer. Que você abençoe o seu filho, que você abençoe a sua filha através da sua mão direita, que é um instrumento de Deus nessa terra. Amém? E esse exemplo de mão, de bênção, isso é reforçado na Bíblia. Nós temos o exemplo de Esdras. No livro de Esdras, capítulo 7, verso 9. Eu gostaria de ler com você. Coloca aí para mim essa referência. Esdras, capítulo 7, verso 9. Nesse trecho, o livro diz assim, que no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém. No primeiro dia do quinto mês, porque a mão de seu Deus estava sobre ele. Amém? E é sobre isso que nós vamos refletir. Olha que interessante, a gente falando de mão, de autoridade, de legalidade, de bênção. E aí Esdras mostra para nós que ele contou com a mão boa do seu Deus sobre ele. Isso é muito maravilhoso. Contar com a mão boa de Deus sobre você. Assim como você abençoa o seu filho ou abençoa a sua filha quando ela vai para qualquer outro lugar, o Deus Pai também quer te abençoar. Deus Pai também quer abençoar você e quer colocar a sua mão poderosa sobre a sua vida. Deus Pai tem total interesse de fazer isso com você, que é filho ou filha de Deus. E Esdras, ele através desse relato, a gente percebe que ele contava com a mão abençoadora de Deus. E aí, a gente vai explorar isso nesse estudo. Como é que eu faço para poder ter a mão bondosa de Deus sobre mim? Assim como eu abençoo o meu filho, assim como eu entendo que bênção vem através dessa imposição da mão, através desse derramar de autoridade, de legalidade, como que eu faço para poder ter a mão de Deus sobre a minha vida? Porque assim como Esdras, eu quero ter a mão de Deus sobre a minha vida. E você? Você gostaria de ter a mão de Deus sobre a sua vida em tudo que você faz? Você percebe que você conta com a mão de Deus na sua vida sobre as coisas que você faz? Então hoje nós vamos sair daqui entendendo isso. Para que tudo que façamos, nós possamos perceber, assim como Esdras, a boa mão de Deus sobre a nossa vida.
Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Esdras, que está relatado lá no texto, no texto de Esdras 7:10, que aí eu vou pedir que você leia comigo antes. Volta um pouquinho, ou melhor, vai um versículo à frente, aonde diz assim, a gente leu Esdras 7:9, né? Em Esdras 7:10 diz assim: pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ou seja, a gente vê o relato de Esdras dizendo o tempo que ele demorou para sair da Babilônia, vir para Jerusalém, e que também ele contou com a bondosa mão de Deus. Em seguida, o versículo 10 nos explica o que ele resolveu fazer. O que Esdras, quais eram as atitudes que Esdras tomou. E esse é o primeiro ponto que eu quero estudar com você nessa manhã. Como que eu faço para ter a bondosa mão de Deus sobre a minha vida? Esdras nos ensina que, em primeiro lugar, você precisa decidir servir a Deus. Decidir servir a Deus é algo que vai atrair a bondosa mão de Deus sobre a sua vida. Esdras vivia num contexto, ele era filho de uma família de sacerdotes. Ele vivia um contexto no qual ele tinha tudo, ele vinha de uma família onde viver debaixo da mão de Deus era uma herança. Porém, a gente tem vários relatos da Bíblia de filhos que não deram continuidade a isso, e a gente sabe, que nós que somos mães, que nem sempre isso acontece, nem sempre os filhos decidem seguir os mesmos caminhos que os pais. É por isso que nós estamos aqui, nos fortalecendo, para que nós possamos, como nós temos estudado as semanas, a incluir o máximo de informação na vida dos nossos filhos, para que eles decidam seguir bons caminhos lá na frente. Então, Esdras vinha de uma família de sacerdotes, porém ele vivia longe dos pais. Ele não tinha os pais o tempo todo junto com ele. E aí você percebe que quando o filho vive longe dos pais, o que sobra? Aquilo que os pais deixaram para ele. O que sobra? Sobra aquilo tudo que nós estamos tentando colocar na vida, na cabeça dos nossos filhos. Nós estamos sim num processo de inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, para que lá na frente eles possam andar sozinhos com o coração cheio de Deus. E aí a gente percebe que foi o que aconteceu com Esdras. Esdras decidiu voltar para sua terra. E aí ele saiu, retomar para Jerusalém. Aí ele saiu de Jerusalém, e saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. Mas presta atenção no que a Bíblia diz, que no primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Esdras andou 4 meses para poder chegar a Jerusalém. Você tinha observado isso? Em 4 meses. Você imagina quantas dificuldades, quantos desafios Esdras teve. Ele não pegou um avião na Babilônia e voou para Jerusalém e desembarcou em Tel Aviv. Não. Ele não desembarcou na Terra Santa. Ele foi caminhando. Ele teve um processo, ele demorou 4 meses para poder chegar lá. E ali, no final desse relato, onde a Bíblia diz que ele demorou 4 meses, vem o reforço que alegra os nossos corações. Porque ele contou com a bondosa mão de Deus. Então, mesmo diante de 4 meses de desafio, Esdras chegou no seu destino. Chegou no seu objetivo. Glória a Deus por isso. Mas por que ele chegou? Por quê? Porque ele decidiu servir a Deus. Então, quando a gente serve a Deus, mesmo que você passa por desafios, mesmo que você viva intercorrências, aqui fala que
O contexto também eram de sacerdotes que pecavam. Esdras não vivia num ambiente ideal, mas ele decidiu sair disso e viver e servir a Deus. Então, quando você abandona aquilo que não serve, quando você deixa para lá aquilo que não presta e decide servir a Deus, eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor está contigo, que a bondosa mão de Deus está com você. Num primeiro momento pode parecer que você está deixando mais do que ganhando, porém, eu te digo que isso não se faz verdade, porque você está ganhando algo que é muito mais valioso, que é a bondosa mão de Deus. Talvez nesse processo você perca algumas coisas que você até considerava importante, mas servir a Deus vai te diferenciar diante de Deus Pai. Deus Pai se interessa muito quando você começa a servi-lo. Por quê? Porque Ele busca pessoas que sirvam a Ele, pessoas que disseminem o seu evangelho. Então, assim como Esdras, que mesmo diante do seu contexto decidiu servir a Deus, que nós saiamos daqui decididas a servir a Deus, para que nós possamos ter a bondosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o primeiro ponto. Uma escolha bem-aventurada é o que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer como servas que nós decidimos ser. É interessante pensar que existiam coisas repugnantes e numa escolha é sempre assim, você tem a direita e tem a direita e a esquerda. Numa escolha é sempre assim como Esdras, você tinha coisas repugnantes que aconteciam diante ali dos sacerdotes e também você tinha a opção de sair daquele ambiente e servir a Deus. Esdras tinha essa opção. E ele decidiu o quê? A melhor parte. Ele decidiu servir a Deus. Às vezes esse contexto também pode servir para você falar assim, mas todo mundo faz, não vale a pena, olha só. Lá, diz que é sacerdote e está vivendo coisas repugnantes. Eu costumo dizer que deixa o que é de Deus para Deus. Coisas desse caráter, dessa forma, são para Deus cuidar, não para você. Você tem que decidir. Tomar sua decisão, olhar para frente e seguir. Porque se você for olhar para os maus exemplos, se você for olhar para as coisas repugnantes, que às vezes vêm aos nossos olhos e que são praticadas, você não vai servir a Deus. Isso vai atrasar a sua bênção. E não é essa a escolha que você gostaria de ter feito. Então a sua escolha começa a ser prejudicada. Então olhe para frente e escolha servir a Deus. Amém? A escolha número 2, ou seja, a opção número 2. Eu falo 2 porque eu disse que primeiro eram as coisas repugnantes e depois servir a Deus. Então essa segunda escolha de servir a Deus, ela faz com que a bondosa mão de Deus esteja sobre a sua vida. E isso é o que nós precisamos entender. O segundo ponto que nós aprendemos com Esdras: conheça, viva e divulgue a palavra de Deus. Olha nós aqui, vivendo e divulgando a palavra de Deus. Por quê? Porque foi isso que Deus mandou os seus servos fazerem. É disso que Ele precisa. O Senhor precisa que nós, através da Tua palavra, nos capacitamos e sejamos instrumentos do Senhor na vida das pessoas. Nós precisamos divulgar o Evangelho. Como é que o Evangelho vai chegar aos confins da terra se você não ajuda? Como é que o Evangelho vai chegar aí, nesse canto aí onde você mora, aí no seu bairro, na sua cidade, no seu país, não sei. Você sabe que a gente tem até espectadores internacionais, glória a Deus por isso. Então, como que o Evangelho vai chegar aí? O Evangelho vai chegar aí se você, que decidiu servir a Deus, for instrumento de Deus. Mas não é para você ser instrumento de Deus só se capacitando, só se enchendo e se sentindo cada vez melhor. O Evangelho não é só para você. Não é o objetivo do Senhor te engrandecer com o Evangelho.
e nem fazer de você uma pessoa mais confortável e mais só cheia de paz. Não, ele quer que você dissemine essa paz. Ele quer que você sinta a paz, mas que você leve a paz. Que você tire as pessoas da tristeza, que você tire as pessoas dos lugares ruins onde elas estão, das prisões. É isso que você precisa fazer. É isso que eu e você precisamos fazer. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós temos defeitos, nós temos problemas e dificuldades. Mas se a bondosa mão de Deus estiver sobre a nossa vida, nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos disseminar o Evangelho. Nós, mesmo não sendo, lógico que nós vamos buscar isso, nos tornarmos melhores a cada dia, mas olha como Deus é bom. Ele mesmo você, sendo pecadora, fraca, Ele te usa. Ele te usa. Porque o propósito de Deus é que todas as pessoas escutem o Evangelho da salvação. E você é responsável por isso, assim como eu. Amém? Então nós precisamos viver, divulgar, conhecer. A Bíblia é o nosso instrumento. Nós já falamos aqui sobre a Bíblia como manual de vida. A Bíblia, ela traz conhecimento, ela traz instrução, ela traz revelação da parte de Deus. Ela nos ensina a viver, ela nos ensina a como contornar situações. Ela nos ensina a viver momentos difíceis, assim como Ana. Ela nos ensina a não praticar determinadas coisas, como nós estudamos a respeito de Penina. A Bíblia é completa, a Bíblia é um manual de vida. Você não tem o porquê não estar ligado, porque a Bíblia, ela diz tudo o que você precisa. É através da Bíblia que nós podemos crescer, eu e você. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, você precisa nem que seja um versículo, você precisa meditar. Mesmo porque você é uma mãe que ora e você precisa disseminar a palavra dentro da sua casa. Então, se você precisa disseminar a palavra da sua casa, você também precisa se capacitar para isso. Tá entendendo? Tá entendendo que é um ciclo vicioso de bênção? É um ciclo vicioso. O Salmo 119:11 diz assim: para nós guardarmos a palavra dentro do nosso coração, para que a gente não peque contra Deus. Entendeu por que a gente está no processo de inculcar a palavra dentro da cabecinha e do coração dos nossos filhos? Porque se a gente inculca a palavra de Deus dentro do coração dos nossos filhos, eles vão ter mais dificuldade de pecar contra Deus. E é esse o nosso objetivo, que eles tenham temor do Senhor. Não é para que eles tenham medo de Deus. Isso não é bênção. Nós queremos que eles tenham temor. Temor de Deus. E que o temor de Deus, estando sobre eles, faz com que eles pequem menos contra Deus. No momento da decisão, nós já conversamos sobre isso aqui. É o Senhor que vai estar com eles. E nem sempre nós. Nós podemos até um certo ponto, até uma certa idade, acompanhá-los. Depois de um certo ponto, eles começam a andar com as próprias pernas, né? Com os próprios pneus. Eles começam a dirigir, enfim. E aí eles ganham asas e vão explorar outros territórios, assim como foi com você e comigo. E aí o que vai fazer diferença? Vai fazer diferença é a palavra que está guardada no coração dele. Eu creio em nome de Jesus. Mas meu filho cresceu na igreja, ouviu a palavra de Deus e hoje ele está fora desse contexto. Creia, a palavra de Deus que está dentro dele não acabou. Talvez você precisa se tornar uma intercessora mais fiel e mais forte na vida do seu filho. Porque a palavra de Deus está lá. Se ele cresceu na palavra de Deus, se ele ouviu o evangelho da salvação, você precisa orar para que esse evangelho o incomode em todos os lugares aonde ele vá. Você precisa orar e pedir e clamar ao Senhor como intercessora pela vida dos seus filhos. Eles vão se endireitar em nome de Jesus. A palavra de Deus é viva, eficaz e não perde o efeito com o tempo. Ela não perde o efeito. Às vezes
nessa fase mais difícil, ou às vezes de adolescência, os filhos desviam o foco. Isso pode acontecer e a gente vê muito, porque o diabo tem um interesse, né, na juventude. A juventude significa, pegar a juventude significa não dar continuidade ao futuro, destruir a fase mais importante, onde faz a base para mais tarde construir a família, que é a bênção de Deus na nossa vida. Mas enfim, se o seu caso é esse, você tem uma arma poderosa, que é a sua oração de mãe. E a oração de mãe tem poder. Mãe de joelho, filho de pé. Não é isso? Nós buscamos, desde cedo, ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma verdade que atrai a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, você e eu precisamos decidir ser servo de Deus, precisamos servir a Deus, assim como Esdras nos ensina, e também nós precisamos ensinar, viver, divulgar a palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto que eu quero falar com você, que existem bênçãos que você só encontra em Deus. Não existe em outro lugar. Existem coisas que você pode até ter, mesmo não estando debaixo da mão poderosa de Deus. Pode ser que você olhe para o seu vizinho e ele não vive a palavra de Deus, mas ele tem uma casa que, ó, pelo amor de Deus. Ele tem um carro, pelo amor de Deus. Ele tem coisas, ou até mesmo ele vive numa situação bem confortável, mesmo não estando, não sendo temente a palavra de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz, que Deus guardou Esdras 4 meses na sua viagem. Livramentos de coisas que Esdras deve ter vivido naquele tempo. Saúde, vida abundante, paz no coração. São coisas que você só consegue debaixo da mão de Deus. Tem gente que tenta comprar a paz na farmácia, paga 50, paga 100 reais. Tem até determinadas paz que vive na farmácia, que tem na farmácia, que custa até um pouco mais. Esses dias eu tive contato com uma pessoa e fiquei sabendo que ela pagava, acho que 170 reais num comprimido antidepressivo, que não era genérico, né? O genérico custaria 70, mas o original 170 reais. Então, um remédio nada barato, porém, existem pessoas que tentam comprar paz ou acham que podem comprar paz por 170 reais. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento e que só é dada em Cristo Jesus, essa não tem preço. Essa é só debaixo da poderosa mão de Deus. Essa é a paz que o nosso Deus traz para nós. É aquela paz que mesmo você não vivendo um contexto tão confortável como o do vizinho, mesmo você não vivendo algo tão aparentemente bom, mas que você tem dentro do seu coração. E isso não tem preço. Se a gente fosse quantificar, com certeza 170 reais não custaria. Mesmo porque nem todo mundo consegue comprar. Por quê? Porque essa paz foi paga com preço de sangue. E o preço do sangue de Jesus. É por isso que você e eu precisamos entender que há bênçãos que só existem debaixo da mão de Deus. Você precisa se colocar debaixo da mão de Deus. Você precisa entender isso, servindo a Deus e buscando, entendendo e estudando a sua palavra, para entender qual é a direção, qual é o caminho que você deve seguir na sua vida. O Salmo 127, capítulo 2, ele diz assim, que mesmo você dormindo, a ideia do Salmo 127, 2 é de que mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você acha que nada está acontecendo, Deus está te guardando. E é essa bênção, saber que você vai dormir e acorda no outro dia de manhã,
um pouco com sono, meio acabada lá, acorda que nem eu, né? Acordo meio cansada, morta com farofa, achando que precisa dormir mais. Mas quando você abre os seus olhos e lembra que o Senhor te guardou, não só aquela noite, e permitiu que você está começando um novo dia, uma nova oportunidade, nos dando a bênção de estar aqui novamente. Meu Deus, é algo que só debaixo da poderosa mão de Deus que você vai conseguir entender e valorizar. Por isso, mulheres, por isso, mães, é assim que eu e você devemos buscar viver. Você precisa se colocar hoje debaixo da poderosa mão de Deus. Assim como Esdras, que viveu debaixo do favor de Deus em situações extremamente difíceis. A Bíblia não relata aqui nesse trecho o que aconteceu. Mas nós sabemos, assim como é a sua vida, assim como é a minha, a de Esdras não deve ter sido fácil. Fácil. Todos nós temos desafios, principalmente na criação dos nossos filhos. Mas crendo que se debaixo da mão de Deus nós estarmos, tudo será diferente. E de quebra, a questão do exemplo, que é muito melhor do que você gastar horas e horas falando. Porque o exemplo, ele contamina. Eu tenho uma foto no meu Instagram pessoal, onde tem uma mãe parada assim apoiada, com as mãos apoiadas no solo, os pés apoiados. Então imagina, ela está sustentando o peso do corpo dela. E aí tem um bebezinho do lado fazendo a mesma coisa. Objetivos diferentes, cabeças diferentes. O bebezinho não tá nem aí com a questão do exercício, mas o exemplo contamina. E ele tá ali copiando a sua mãe, porque se ela tá fazendo, isso deve ser bom. E é assim que os nossos filhos pensam. Se você está orando, isso deve ser bom. Se você está lendo a palavra, isso deve ser bom. Enfim, se você é temente a Deus, mãe, isso deve ser bom. E o seu filho, com certeza, vai se contaminar com o seu exemplo. Jesus é o caminho. Você precisa se posicionar. Assim como nós louvamos nesse início de tempo, Jesus é o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o melhor, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para que você se coloque debaixo da poderosa mão de Deus. Jesus é o caminho, Ele é o preço. Não é R$170. É o preço, é Jesus. O sangue de Jesus vertido naquela cruz. Esse foi o plano perfeito de Deus, para que hoje eu e você pudesse estar aqui falando do Evangelho e nos colocarmos debaixo da mão de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos viver e pensar e crer nessa verdade. Essa verdade que nos leva para debaixo da mão de Deus. Testemunhar a respeito disso faz com que o Evangelho de Deus seja disseminado e o propósito de Deus seja cumprido nessa terra. Então que você hoje, assim como eu, decida a ser parte dessa história. Ao se colocar debaixo da mão de Deus, que você seja um instrumento de Deus na sua casa, com os seus filhos, com a sua vizinha. Fale de Jesus, fale do que Jesus fez na sua vida. Fale do propósito de Jesus na cruz. Mas eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade. Ah, mas você não tem vergonha de vender o batom da Avon, da revistinha que você tem aí, né? Que beleza, esse batom é ótimo. Meu Deus do céu, esse batom deixa a boca maravilhosa. A pessoa não tem nem boca direita, ela vai ficar com boca maravilhosa, né? Não é assim? Por quê? Porque você vai falar com empolgação, você vai disseminar com empolgação aquela informação para que você possa vender aquele produto. Pois é, Jesus também nos entregou algo poderoso, um presente maravilhoso, que você pode não vender para os outros, mas você pode levar, você pode entregar. Que seja você o instrumento da paz na vida das pessoas nesse dia. E que você saia desse nosso encontro decidida a fazer isso
junto comigo. Amém? Vamos buscar a Deus juntas? Vamos disseminar o evangelho durante toda essa semana? Que tal? Você aceita o desafio? Manda um joia pra mim aí, que você aceita o desafio. Ó, eu falei que a gente tem pessoas internacionais. A Samara, lá da Bahia. Amém, Samara? Ó, a Aline, lá do Costa e Silva. Ou do Curi. Enfim, nós precisamos fazer isso com alegria, com motivação. Brincadeiras à parte, o nosso Jesus precisa de nós, no sentido de levar a palavra dele. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo? Louvado seja o nome do Senhor que nos traz aqui nessa manhã. Fecha seus olhos aí no seu lugar, coloca as suas mãos assim, ó, como quem recebe essa oração. Senhor Deus, muito obrigada. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu Jesus como a oportunidade, Pai, de nós vencermos o pecado, de nós vencermos as dificuldades. Obrigado, Deus, por esse Jesus tão maravilhoso que o Senhor ofereceu naquela cruz para nos salvar. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de podermos viver debaixo das suas mãos. E hoje, Deus, nós saímos daqui decididas, Pai, a estudar a tua palavra, a servir ao Senhor, a disseminar o teu evangelho, a ser serva do Senhor, aonde quer que o Senhor nos coloque. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. Louvado seja o teu santo nome. E nós estamos aqui, nos colocando como servas do Senhor e dispostas a disseminar a sua palavra. Nos ajuda, Deus, em toda essa semana. Nos dê oportunidade de falar em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus. Faça com que nas situações nossas do dia a dia, com a vizinha, no supermercado ou em qualquer outro lugar que nós possamos estar, que nós possamos falar do amor de Jesus por nós. Que o Senhor nos capacite e que nesse momento seja o teu Espírito Santo a nos guiar nessa missão tão poderosa. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Jesus, pela paz que o Senhor traz para o nosso coração e que excede todo o entendimento. Nós te louvamos por isso. Nos abençoa nessa semana que se segue, nos ajuda a trabalharmos em favor do teu reino. Abençoa os nossos filhos, guarda eles debaixo da tua proteção, guarda eles debaixo de tudo que nós iremos fazer. Guarda, Senhor, guarda-nos, Deus, debaixo da sua mão poderosa. Nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana de bênção. Não esqueça, nós temos as redes sociais, acesse, compartilhe, entra lá na nossa rede social, coloca lá no botãozinho compartilhar, porque quando você compartilha na sua página, outras pessoas, as quais nós não conseguimos atingir, podem visualizar essa mensagem e serem salvas por Jesus. A palavra de Deus é poderosa, ela só precisa que a gente dissemine, só isso. O resto deixa que Deus faz, Deus opera, Deus cuida, Deus transforma. Você crê? Eu creio. Nos ajuda em tudo isso. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Você é uma mãe que ora.